Boa tarde, colegas. Sejam bem-vindos a mais um webinar de Texto Faz Escola Consigo. Desta vez vamos dedicar-nos às novas aprendizagens essenciais da matemática. Este webinar é da responsabilidade da equipa de autoras do projeto PLIN da Matemática, onde me incluo eu, Célia Mestre, e a minha colega Henriqueta Gonçalves. Esperamos que este webinar vos seja útil no sentido de melhor conhecerem este novo documento curricular. Dizer-vos ainda que vamos realizar outros webinars mais temáticos, dedicados naturalmente às novas aprendizagens essenciais da matemática, mas centrados em temas específicos e relativamente àqueles que de facto trazem maiores alterações a nível do currículo já existente. Muito obrigada a todos e a todas por estarem presentes neste webinar e desejamos que este vos seja útil para a vossa prática. As novas aprendizagens essenciais, embora estejam no formato, de facto, daquelas que já existem atualmente na área da matemática e também das outras áreas curriculares, elas apresentam bastantes diferenças relativamente a esses documentos existentes. Assim, neste webinar, pensamos que seria útil para os colegas centrarmos-nos nas ideias que de facto são importantes realçar e que de alguma forma trazem aqui novidades relativamente aos documentos curriculares agora em vigor. Já vos disse, brevemente iremos então realizar mais webinars temáticos e no final deste webinar também apresentaremos algumas propostas de operacionalização destas novas aprendizagens essenciais em relação ao primeiro ciclo. Ora, o que vamos fazer neste primeiro webinar é primeiro apresentar-vos aqui um breve enquadramento destas novas AEs, enquanto novo documento curricular. Em seguida vamos fazer aquilo a que chamamos uma visita guiada, ou seja, vamos de alguma forma, e de alguma forma sucinta e breve, fazer aqui uma visita do documento e daquilo que nos consideramos mais relevantes para ajudar os colegas a apropriarem-se das ideias-chave deste novo documento curricular. Naturalmente que é uma visita guiada breve, contém apenas alguns realces e queremos desde já convidar-vos a fazer de facto a leitura na íntegra dos novos documentos curriculares, que aliás estão disponíveis na página da DGE. No final deste webinar vamos apresentar ainda algumas formas de operacionalização destas novas AEs, com alguns exemplos práticos e também a abordagem de alguns conteúdos e a forma como eles vão evoluindo ao longo do primeiro ciclo. Ora, no que respeita àquilo que é o enquadramento deste novo documento, deixem, colegas, que vos conte um bocadinho do percurso. Portanto, este grupo de trabalho da matemática que foi formado em 2018 e do qual eu fiz parte com muita honra, apresentou em março de 2020 um documento com recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática. Este documento é um documento vasto, apresenta um estudo do percurso ao nível do currículo da matemática e das aprendizagens e das medidas que foram sendo adotadas nos últimos 30 anos e no final, de facto, apresenta 22 recomendações. Destas 22 recomendações, 12 são centradas no currículo de matemática. E falar-vos deste relatório porquê? Porque, de facto, a primeira recomendação é mesmo esta urgência de um novo currículo de matemática, porque tal como os colegas certamente se recordam, nesta altura estavam em vigor imensos documentos curriculares e muitas vezes documentos curriculares que se apresentavam com alguma disparidade na forma como
como percepcionam a aprendizagem e o ensino da matemática. Por outro lado, o grupo considerou também que este novo currículo de matemática teria de estar em sintonia com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Posto isto, surgem então as novas aprendizagens essenciais na área da matemática. Elas são constituídas por 9 documentos separados, portanto, um para cada um dos anos de escolaridade do primeiro ciclo, no nosso caso, e 9 por serem os 9 anos do ensino básico. Este trabalho foi feito por uma equipa coordenada pela professora Ana Paula Canavarro e integrou alguns dos elementos da equipa anterior, da qual eu fazia parte e fiz parte também desta equipa, mas teve também novos elementos. Teve elementos de professores do terreno, portanto, professores dos 3 níveis de ensino que efetivamente estão no terreno, teve elementos de educação matemática e elementos mais ligados às especialidades típicas da matemática, como os números e álgebra, dados e geometria. Ora, estas novas aprendizagens essenciais foram de facto homologadas a 19 de agosto de 2021. Este slide apresenta uma cópia daquilo que está na página da DGE e onde se podem consultar cada um dos 9 documentos. Em relação à entrada em vigor destes novos programas da matemática, no próximo ano letivo, no ano letivo 2022-2023, ele vai entrar em vigor nos primeiros e terceiros anos do primeiro ciclo e no quinto e no sétimo anos de escolaridade. No ano letivo seguinte, entrará em vigor no segundo e quarto anos restantes do primeiro ciclo e no sexto e oitavo ano, e no ano seguinte, naquele que falta do terceiro ciclo, que é o 9º ano de escolaridade. A dizer-vos ainda que em relação ao próximo ano letivo, portanto, no primeiro ciclo vamos ter as novas aprendizagens essenciais no primeiro e no terceiro ano de escolaridade e que teremos também manuais adaptados, novos manuais que respeitem estas novas aprendizagens, e a mesma coisa para o ano letivo 2022-2023. Considerando ainda que, a partir do despacho 6.605-A de 6 de julho de 2021, tomou-se como referenciais curriculares para qualquer área curricular 3 documentos: o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Portanto, isto não considerando os perfis profissionais. Ou seja, ao nível do primeiro ciclo e ao nível concreto da matemática, no próximo ano letivo vamos ter em vigor o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. No primeiro e no terceiro ano, estas novas aprendizagens essenciais de 2021, e no segundo e quarto anos, as aprendizagens essenciais de 2018, que são aquelas que estão atualmente em vigor. No ano letivo seguinte, portanto, o ano letivo 2023-2024, teremos em vigor todas as novas aprendizagens, ou melhor, as novas aprendizagens essenciais da matemática em todos os anos do primeiro ciclo. Posto isto, e considerando a pertinência que nos parece ter conhecer estes novos documentos, proponho-vos agora uma visita guiada por eles. E estes documentos, tal como todos os outros no formato das aprendizagens essenciais já existentes, têm 2 partes. Uma primeira parte da introdução e a segunda parte, aquela onde são apresentados os objetivos de aprendizagem e os conteúdos, com tabelas
e a que se chama operacionalização das aprendizagens essenciais. Ora, consideramos que, relativamente a estes documentos novos na área da matemática, comparativamente com os que existem nas outras áreas, há aqui mudanças importantes, não só, como vos disse há pouco, colegas, naquilo que são as tabelas de operacionalização, mas também na primeira parte do documento que respeita à introdução. E é isso que vos convidamos agora a fazer. Vamos percorrer de forma breve esta primeira parte da introdução. No final deste webinar apresentaremos naturalmente alguns exemplos mais práticos relativos àquela parte de operacionalização das aprendizagens essenciais. Ora, começando com a introdução, vamos verificar que ela contém duas secções, uma relativa a que se chamou a matemática na educação básica, e esta primeira secção é comum a todos os documentos do ensino básico, ou seja, aos 9 documentos das aprendizagens essenciais. Portanto, este primeiro ponto é igual para os 9 documentos. No segundo ponto, portanto, aqui, no caso concreto do primeiro ciclo, intitulado a matemática no primeiro ciclo, é de facto específico para cada um dos ciclos de escolaridade. Ora, vamos agora começar esta nossa visita por este primeiro ponto. Ora, este primeiro ponto apresenta aqui um conjunto de 6 questões. Ele é todo, esta primeira secção da introdução, é toda ela conduzida a partir de 6 questões. Nós vamos centrar-nos aqui nas primeiras 5 e falar um pouco daquilo que nos parece essencial considerar neste documento. Então, a primeira interrogação é esta: porque devem todos aprender matemática? E nesta primeira interrogação, a esta primeira interrogação, o documento responde usando 2 argumentos de natureza diferente. Vamos olhar aqui, e esta é integralmente uma cópia daquilo que está no documento. Portanto, o primeiro argumento que surge começa por dizer que todos devem aprender matemática porque nenhum ser humano pode ficar privado de conhecer, de tirar partido daquilo que é o património ímpar científico e cultural que a matemática constitui. E releva aqui que uma experiência matemática adequada vai proporcionar às crianças e a jovens uma possibilidade de desenvolvimento cognitivo pessoal, dotá-los de ferramentas intelectuais relevantes. E para quê? Para melhor conhecer, compreender e atuar no mundo em que vivem, para prosseguir estudos, para aceder a uma profissão e, acima de tudo, para exercer uma cidadania democrática. Ou seja, este primeiro argumento utilizado para responder a esta primeira interrogação, porque devem todos aprender matemática, centra-se naquilo que é a sua importância, portanto, a importância da matemática para o desenvolvimento do ser humano, porque vai permitir que o ser humano, o indivíduo, possa, em última instância, exercer uma cidadania democrática. O segundo argumento que é usado diz que nenhuma sociedade pode dispensar a preparação dos seus futuros cidadãos para os desafios que se enfrenta atualmente e para os quais é preciso mobilizar múltiplas literacias. Apresenta aqui a ideia da literacia matemática da OCDE, destacando a capacidade de raciocinar matematicamente e interpretar e usar a matemática na resolução de problemas de contextos diversos do mundo real, do mundo atual. E que, para se viver nesta sociedade atual, se tem de estar informado, ser contributivo, autónomo e responsável. Ou seja, este segundo argumento foca-se naquilo que a matemática pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, onde cada um dos cidadãos possa viver e atuar socialmente de forma
informada, contributiva, autónoma e responsável. Ora, a questão, porque devem todos aprender a matemática, o documento apresenta estes dois argumentos diferentes, ou seja, as finalidades da aprendizagem de todos desta área curricular. Destas finalidades surgem ainda 3 princípios. Primeiro, matemática para todos, onde se diz explicitamente que ninguém pode ficar excluído da aprendizagem da matemática e que cada um deve ter oportunidades, experiências de aprendizagem que sejam ricas e desafiantes. Um segundo princípio diz que a matemática é única, mas não é a única, ou seja, aquela ideia de olhar para a matemática como se fosse uma bolha dourada, nem sempre bem vista, como sabemos, mas que quase intocável e sem relação com as outras áreas. Portanto, este princípio pretende contrariar essa visão e dizer que a matemática, tal como outras áreas, contribui para aquilo que é a educação global e integral do indivíduo. E é nesta articulação com as outras áreas e em diálogo com elas e marcadamente naquilo que é o desenvolvimento das áreas de competências transversais do perfil dos alunos à saída da escolaridade. Um terceiro princípio, assumido aqui como a matemática para o século XXI, corresponde de facto àquilo que é a matemática e as necessidades das aprendizagens matemáticas dos tempos atuais, que claramente são distintas dos tempos passados. Portanto, destes 3 princípios, não é, que derivaram daquelas 2 finalidades, e estas finalidades e estes 3 princípios vão tendo reflexos ao longo de todo o documento, seja na definição dos objetivos e conteúdos de aprendizagem, seja nas orientações metodológicas e na avaliação. Uma segunda questão que é colocada, uma segunda interrogação, diz respeito, de facto, ao para quê. Colegas, se olharmos agora, de forma muito breve, para estes 8 objetivos gerais, que respondem àquela questão do para quê aprender matemática no século XXI, vamos, de facto, perceber que temos um primeiro objetivo que liga diretamente àquilo que é da competência das atitudes. Em seguida, temos um objetivo que está, de facto, relacionado com aquilo que são os conhecimentos matemáticos. E 6 dos 8 objetivos estão, de facto, ligados às capacidades matemáticas transversais e é-lhes aqui dada esta relevância, 6 em 8 objetivos. A questão, o que aprender em matemática, apresenta-se este esquema e este esquema mostra, de facto, aqui o que aprender em matemática, ou seja, os conteúdos que devem ser trabalhados em matemática. Convidava os colegas a olhar para este esquema assim de uma forma dinâmica. É difícil colocá-lo aqui em movimento, mas que olhassem para cada uma destas camadas como se elas todas se movimentassem no mesmo sentido e se relacionassem, se estivessem em constante articulação e interligação. Ora, nestes conteúdos temos então, numa camada central, as tais 6 capacidades matemáticas que já falámos e que são, até ao nível dos objetivos, bastante relevadas. Este tratamento, ou o tratamento que deve ser dado a estas capacidades, é um tratamento que deve ser permanente e que deve ser integrado nos temas matemáticos. Temos depois naquele pano de fundo cinzento, capacidades e atitudes gerais, que são elas também transversais, mas que decorrem diretamente do documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Reconhece a importância destas capacidades, selecionaram-se aquelas que no perfil destas capacidades e atitudes, e selecionaram-se aquelas que no perfil parecem ter maior relevância para a área da matemática. E
nesta camada intermédia surgem os clássicos conhecimentos, os clássicos temas ligados aos conhecimentos matemáticos. Colegas, a ideia de olhar para este esquema é, de facto, a ideia de o olhar nesta perspectiva dinâmica em que as capacidades matemáticas, as capacidades e atitudes gerais e os conhecimentos matemáticos se relacionam e se interligam. Portanto, estamos a falar aqui, quando perguntamos o que aprender é matemática, estamos a falar aqui daquilo que são os conteúdos. Dizer-vos ainda, colegas, mais uma vez, que relativamente a alguns destes temas específicos e a alguns destes conteúdos, e em particular aqueles que constituem, de facto, novidade nestas novas AEs, vamos ter webinars específicos. Dizer-vos também que mais no final deste webinar vamos então apresentar alguns exemplos práticos da operacionalização destas novas aprendizagens essenciais da matemática. Uma outra questão que surge neste documento na introdução é como promover, de facto, a aprendizagem em matemática. E quando se responde a esta questão, apresenta-se um conjunto de orientações metodológicas que se consideram extremamente importantes e das quais vamos destacar algumas ideias-chave. Por exemplo, a primeira, a abordagem em espiral. Considera-se que o tratamento que é dado aos conteúdos tem de respeitar esta lógica de se proporcionar múltiplas oportunidades para os alunos contactarem, trabalharem com os diferentes conteúdos em diferentes temas, retomando-os, voltando a retomá-los, de forma a que eles possam compreendê-los e consolidar progressivamente, respeitando aqui também diferentes ritmos de trabalho e a maturidade intelectual dos alunos. Sabemos, professores, que esta é uma realidade nas salas de aulas, portanto, quando nós dizemos que demos a matéria, sabemos sempre que isso não corresponde ao facto de os alunos a terem recebido, como eu costumo dizer, ou seja, o dar a matéria não é sinónimo de que os alunos, de facto, se apropriaram dela. E esta ideia de retomar aquilo que foi trabalhado surge quase todos os dias nas nossas salas de aula, por inerência própria e porque constatamos que, de facto, isso é importante. Isto significa, de facto, que a aprendizagem, o processo de aprendizagem não é um processo linear, mas antes uma trajetória que é feita de muitos avanços, mas também de recuos, como, aliás, sabemos muito bem até pela nossa própria experiência. A segunda ideia-chave que surge aqui nestas orientações metodológicas prende-se com a articulação de conteúdos, ou seja, o olhar aqui os conteúdos de uma forma, como aliás vos convidei a fazer com o tal esquema, de uma forma articulada. Portanto, não olhar para os conteúdos como se fossem gavetinhas separadas, mas permitir que eles sejam articulados dentro da própria matemática, portanto, as tais conexões internas que permitam desenvolver esta visão integrada e coerente da matemática. Naturalmente que o papel do aluno é também aqui considerado, salientando que é importante implicar os alunos nos seus próprios processos de aprendizagem, a importância aqui do desenvolvimento de capacidades e atitudes como iniciativa, autonomia, autorregulação. Naturalmente que a dinâmica da aula terá de ter características particulares que permitam que tudo isto aconteça. Sabemos, caros colegas, que por muito ricas que sejam determinadas tarefas, até determinados manuais, ricos ou pobres, quer dizer, independentemente disso, é o trabalho que de facto realizamos na sala de aula com os nossos alunos e da forma como o fazemos que permite de facto as aprendizagens. Portanto, esta dinâmica de aula nestas aprendizagens essenciais em concreto refere aqui a importância de os alunos se pensarem, trabalharem em conjunto, discutirem coletivamente as suas aprendizagens, olha muito aqui para esta ideia da turma como uma comunidade de aprendizagem e também
tanto o papel do aluno como a dinâmica da aula, olharem aqui para esta perspectiva dialógica da aprendizagem. Naturalmente que as tarefas também aqui têm importância, não é? Têm grande importância e coloca-se aqui o desafio de aquelas que são apresentadas aos alunos, serem de facto poderosas e serem de facto desafiantes e de natureza diferente. Portanto, termos tarefas com uma natureza mais típica de um exercício, mais fechados, temos resolução de problemas, temos tarefas mais abertas de investigação, jogos, portanto, diferentes tipos de tarefas que devem ser proporcionadas aos alunos, neste sentido que eles devem ter uma rica experiência matemática em sala de aula. Naturalmente que também sabemos, e que esta conversa também já tem algum tempo, que determinado tipo de tarefas ou a incidência em determinado tipo de tarefas vai resultar em determinadas dinâmicas da aula, naturalmente no papel do aluno que se vai de alguma forma conformar com essas dinâmicas e em determinadas aprendizagens. Ou seja, passando para o concreto, se numa aula de matemática os alunos apenas estiverem habituados a fazer exercícios, portanto, exercícios são tarefas que têm um grau de desafio normalmente reduzido, são tarefas fechadas, tarefas com uma resposta possível, naturalmente que eles vão desenvolver capacidades, atitudes, conhecimentos diferentes daqueles que são confrontados com resolução de problemas ou tarefas mais abertas. E isto conduz-nos também aos modos de trabalho, à importância de diversificar estes modos de trabalho, à forma como os alunos se organizam a pares, em grupo, individualmente, mas salientando aqui também a importância desta turma como comunidade e das discussões coletivas. Naturalmente que os recursos que vão aqui desde os recursos mais de materiais manipuláveis aos recursos mais tecnológicos, tais como calculadoras, robôs, ambientes de programação visual, aplicações da internet, softwares, etc. Terminando aqui esta nossa visita guiada na introdução do documento, vamos terminar com esta questão do como avaliar as aprendizagens em matemática. E naturalmente que o documento foca aqui a dimensão incontornável que a avaliação vai ter nas aprendizagens dos alunos, tanto ao nível das práticas de avaliação formativa, como ao nível das práticas de avaliação sumativa. O documento, de facto, releva a importância da avaliação formativa, enquanto também uma forma de regular as aprendizagens e o próprio ensino. Assume aqui que o erro deve ser encarado como parte do processo, portanto, o erro faz parte da aprendizagem e em salas de aula onde o erro é naturalmente tratado e que não é temido, os alunos provavelmente terão maior gosto, maior predisposição para aprender. Depois, a importância de discutir e negociar os critérios de avaliação, pois se os alunos não souberem de facto o que é importante aprender e como é que vão ser avaliados, será-lhes mais difícil serem responsáveis e serem autónomos. Portanto, ligado aqui também às tais capacidades e atitudes de autorregulação, de autonomia, de iniciativa, de responsabilidade. E naturalmente que não se pode falar de avaliação formativa sem se referir à importância do feedback. Feedback esse que pode ter uma natureza mais ou menos formal, pode ser oral, pode ser escrito, mas de facto a importância que o feedback adquire no processo de regulação das aprendizagens é essencial. Naturalmente que a avaliação sumativa também é importante neste processo. Aquilo que se chama a atenção no documento é que esta avaliação sumativa deve ser coerente com as diferentes componentes do currículo. Muito bem, chegado a esta altura do nosso webinar, colegas, não queríamos deixar de vos dar aqui algum cheirinho, alguns exemplos daquilo que é
a operacionalização destas novas aprendizagens essenciais. Referir mais uma vez que novos webinars tratarão de forma mais centrada, mais específica e mais prática também de diferentes temas destas áreas. Ora, quando nós vamos à operacionalização, portanto, as tabelas típicas que têm o mesmo formato das outras áreas disciplinares, apresentam na primeira coluna os temas, tópicos e subtópicos. Dizer-vos aqui que os temas surgem sempre, aliás, a letra maiúscula, como é o caso desta imagem, onde temos o tema álgebra. Depois, a bold, temos o tópico. Aqui, o tópico é regularidades em sequências e os subtópicos, como temos aqui as sequências de repetição. Na segunda coluna apresentam-se os objetivos de aprendizagem, portanto relacionados com os tópicos e com os subtópicos, e chamar-vos aqui a atenção, colegas, para a terceira coluna. A terceira coluna das tabelas de operacionalização das AES tem sido considerada pelos professores como uma coluna muito rica. Isto porquê? Porque ela mostra, de facto, formas de operacionalizar aquilo que está previsto nos objetivos relativos aos tópicos e aos subtópicos, mas também aquilo que é indicado na quarta coluna. Quarta coluna é essa que tem a ver com as áreas de competências do perfil dos alunos, ou seja, para cada um dos tópicos são identificadas quais as áreas de competência do perfil dos alunos que mais se adequam a este tópico. As tabelas nesta terceira coluna apresentam um conjunto variado de exemplos de tarefas possíveis e que nós agora vamos explorar de forma aqui também breve algumas delas. E vamos então começar de facto aqui com o raciocínio matemático. E em relação às capacidades matemáticas, elas nas tabelas da operacionalização são iguais em todo o primeiro ciclo. E os colegas podem ver que aqui no que respeita ao raciocínio matemático temos como tópicos o conjecturar e generalizar, o classificar e o justificar. E aqui no justificar, nomeadamente em relação àquele primeiro objetivo, distinguir entre testar e validar uma conjectura, mas também de alguma forma aqui o justificar se uma conjectura é verdadeira ou falsa, que também já vão perceber porque é que me estou a referir também a este objetivo, mas em concreto aquele primeiro, do distinguir entre testar e validar uma conjectura, é aqui apresentado um exemplo, ou seja, um exemplo de uma tarefa. E nesta tarefa que eu vou passar a ler, que é exatamente aquela que está no documento, nos 4 anos de escolaridade do primeiro ciclo, relativamente àquele tópico e objetivo, temos então a seguinte situação. A Teresa diz que a soma dos 3 números consecutivos é sempre par e para mostrar que está correta usou os seguintes casos: 3 mais 4 mais 5 e 5 mais 6 mais 7. Achas que a Teresa tem razão? Portanto, ao colocar aqui esta situação para trabalhar em sala de aula, os alunos naturalmente que vão testar se aquilo que a Teresa diz, aquela conjectura, que 3 números consecutivos, a soma de 3 números consecutivos é sempre par, se é verdadeira ou não. E vão usar também os casos que a Teresa usou. E naturalmente que aqui, reparem colegas, que nos casos que a Teresa usou, verifica-se que ela tem razão, não é? Portanto, a Teresa usou 2 números ímpares e um número par, portanto, uma adição de 3 parcelas, onde 2 das parcelas são ímpares e outra é par, naturalmente que a soma será par. Mas se os alunos usarem, respeitando aquela condição de termos 3 números consecutivos, se usarem 2 números pares e um ímpar, a Teresa já não tem razão. Portanto, o confronto entre estas resoluções, a usar
o testar conjecturas sejam apresentadas desta forma, a partir de uma situação, ou das próprias conjecturas que os alunos formulam nas aulas, e, de facto, esta importância de validar ou não estas conjecturas. De facto, aqui também, e há bocado falava-vos da justificação, nós também podemos dizer, neste nível do primeiro ciclo, que a Teresa não tem razão, porque usei aqui, de facto, exemplos, contra-exemplos, que mostram que a conjectura que a Teresa formulou não é válida. Colegas, esta é uma simples tarefa, muito simples, que surge ali na capacidade matemática do raciocínio. De facto, ela trabalha aqui as questões relacionadas com o raciocínio, mas como podem ver, eu tenho aqui questões ligadas aos números e mais ainda às questões algébricas. Portanto, os alunos podem, a partir daqui, generalizar e perceber as regras que existem, ou melhor, as regularidades que existem na adição entre números pares e números ímpares, e até no como isso se relaciona com o número de parcelas. Portanto, temos aqui uma situação que está descrita para trabalhar uma capacidade matemática, mas onde surge de facto aqui um tema matemático, por exemplo, a álgebra, e se pensarmos também temos aqui na discussão de todas estas questões, temos aqui envolvidas capacidades e atitudes gerais que são importantes. Portanto, aqui envolvendo as discussões coletivas e, por exemplo, o espírito crítico e a perseverança. Relativamente aos números, os números naturais no primeiro ano, portanto, eles surgem aqui e destaco aqui este subtópico, significados de número natural, porque esta ideia de significado vai surgir ao longo do documento e à medida que são apresentados novos números, e também dos usos do número natural. Aqui o destaque será da forma como os números são introduzidos no primeiro ano, usando esta ideia de que eles devem ser abordados pelo sentido e pela oportunidade que possam ter para os alunos. E, por exemplo, não é? Tem aqui uma sugestão de começar pelo número 5, por este número ser o número que provavelmente tem algum significado para os alunos, até porque corresponderá à idade de alguns deles e, se não atual, muito recente, e também pela facilidade que temos com a utilização dos 5 dedos da mão. Neste tema, no primeiro ano, sugere-se ainda a exploração de diferentes modelos estruturados de contagem. Por exemplo, aqui temos os pratos com pontos, onde surgem padrões que aqui estas contagens possibilitam a partir da utilização da capacidade do subitizing, de apreender visualmente uma quantidade, trabalhar também as relações numéricas e ir para além da contagem 1 a 1. Temos, como podem verificar, colegas, aqui diferentes representações matemáticas, usando até diferentes operações. O colar de contas e as molduras de 10, que permitem também estruturar o 5 e os múltiplos de 5, o ábaco horizontal até 100, permitindo estruturar então múltiplos de 5 e de 10, pois sendo o nosso sistema de numeração decimal, estes números são números de referência. Relativamente às frações, que são sempre um tema, um tópico que gera alguma preocupação entre nós. As frações surgem no segundo ano nesta relação par-todo, usando aqui apenas a unidade contínua, e ao longo do primeiro ciclo elas vão ter esta evolução. Portanto, no segundo ano, como disse, vamos centrar-nos na relação par-todo e em unidades contínuas, perceber o significado de numerador e denominador. Relativamente ao tal significado de fração, no terceiro ano,
Vamos alargar este significado ao significado quociente e também ao trabalho com unidades discretas. Colegas, chamar-vos aqui a atenção para uma questão importante que tem a ver com a ideia que já referi de aprendizagem em espiral. Ou seja, o facto de estarmos aqui a dizer que no terceiro ano é trabalhada a relação par-todo e quociente com unidades discretas, naturalmente que não se vão deixar de trabalhar as unidades contínuas, nem o significado de numerador e de denominador. Ou seja, esta ideia de que vamos repescando aquilo que já foi trabalhando, esta ideia da tal aprendizagem em espiral. Relativamente às relações entre frações, outro subtópico, portanto, no segundo ano, centrados aqui na questão das frações que representam diferentes frações, mas que vão representar a mesma quantidade, metade e quartos da unidade, comparar e ordenar frações unitárias. No terceiro ano, aqui um alargamento para já, de modo mais formal, para a equivalência entre frações que representem a metade, a quarta parte e a terça parte. E aqui também relativamente à comparação e ordenação de frações, não só as unitárias que trabalhamos no segundo ano, mas aquelas com o mesmo denominador. No quarto ano, e relativamente ao tópico das frações, aquele trabalho que é acrescentado aos anteriores é, de facto, a comparação e ordenação de frações com o mesmo numerador. Relativamente às outras representações dos números racionais não negativos, apenas no quarto ano surge o significado do decimal, portanto a representação em números decimais, sempre a partir da relação com aquilo que foi feito ao nível das frações, isto porque se considera que de facto estes conceitos são difíceis e que exigem trabalho e maturidade por parte dos alunos, considerou-se que deve ser dado tempo, este segundo e terceiro ano, tempo para compreender de facto aquilo que é uma fração e que a seguir será mais fácil relacionar com os numerais decimais. Neste trabalho com os numerais decimais temos, portanto, aquilo que já vos disse da relação com as frações, do ler, comparar, ordenar e representar, e também aqui das relações entre representações, mas usando valores de referência, onde surgem também aqui as percentagens, 50%, 10%, 25%, 1% e naturalmente o 100%. Relativamente ao cálculo, o cálculo mental envolvendo decimais surge também no quarto ano, e relativamente aos algoritmos, apenas algoritmos da adição e da subtração, envolvendo decimais e apenas com números até 4 algarismos. Colegas, relativamente a esta questão dos usos das operações, e mais uma vez com um exemplo, quase a terminarmos este webinar, muito mais haveria aqui para discutir, mas que, como já disse, em webinars futuros certamente que iremos aprofundar. Portanto, temos aqui uma situação no quarto ano, com uma situação muito ligada às questões da cidadania e que pode ser trabalhada em conexão com a álgebra, onde, e vou passar a ler, tem um exemplo ligado ao consumo do tabaco. Há muito que sabe que o tabaco prejudica a saúde do fumador e dos que com ele convivem. Uma notícia do jornal afirmava que cada cigarro se fuma corresponde a menos 5 minutos de vida. Quanto tempo de vida perde um fumador no ano? Em 3 anos, de fumar durante 20 anos. Ora, colegas, em problemas desta natureza, em que de facto aquilo que importa não será necessariamente o cálculo por si, mas muito a estratégia de raciocínio usada e a forma como o aluno olha para este problema, pode ter mais sentido, de facto, recorrer àquilo que são instrumentos e ferramentas deste nosso século XXI, seja uma calculadora elementar, seja até a partir de uma folha de cálculo, de uma grelha Excel.
Relativamente à geometria medida, deixar-vos ainda um exemplo relativo ao comprimento no terceiro ano e aqui muito ligado, mais uma vez, às questões da realidade e às questões que têm pertinência, de facto, e que podem ser usadas como contextos para promover as aprendizagens. Está aqui uma situação que é apresentada em exemplo nas AES no comprimento para o terceiro ano, portanto, que tem a ver com a ponte pedonal sobre o rio Paiva, que se diz que tem 516 metros e que se pergunta quantos passos terás de dar se quiseres atravessar essa ponte. Há aqui uma multiplicidade de possíveis explorações, de possíveis conexões matemáticas dentro da matemática e até conexões externas, a realização de estimativas, a realização de medições, a utilização até da tecnologia, de forma, por exemplo, a que os alunos possam perceber quantos passos dão no metro e fazer aqui uma relação com uma aproximação do que será o número de passos para os 516 metros. Deixo-vos aqui este site também, que possibilitará também aos alunos, mesmo sem terem a possibilidade de se deslocarem lá fisicamente, de poder explorar esta questão e este problema atual. Para terminarmos, colegas, dizer-vos que relativamente à medida no primeiro ciclo e às grandezas, há aqui algumas alterações. Por exemplo, o comprimento surge apenas, e este apenas dá aqui entre aspas, no primeiro, segundo e terceiro ano. No primeiro ano, as unidades de medida surgem como unidades de medida não convencionais, muito centrado nesta ideia do que significa o comprimento e do que significa os usos possíveis do comprimento. No segundo ano, são apresentadas unidades de medida padrão, mas apenas aquelas que consideramos serem as mais usuais e as que fazem sentido, ou seja, o metro e centímetros, portanto, para permitir as medições, para permitir a resolução de situações reais. No terceiro ano, ou mais 2 unidades de medida, que também consideramos serem atuais e serem pertinentes, como o quilómetro e o milímetro. Relativamente à massa, esta grandeza surge apenas no terceiro ano, já não necessitando daquele trabalho que foi sendo feito com o comprimento a partir das unidades de medida não convencionais, embora ele não seja, não possa ser feito, possa ser feito na mesma, mas que aqui centrado de facto com unidades de medida de massa que são de referência, que são usuais nos dias atuais. Portanto, o quilograma e o grama. A mesma coisa para a capacidade, que surge apenas no quarto ano, com as unidades litro, centilitro e mililitro. O tempo surge aqui nos primeiros 3 anos com diferentes abordagens. O dinheiro, como vos disse há pouco, surge no segundo ano, nesta ideia de reconhecer e usar as moedas e as notas, mas no terceiro e quarto ano o foco é, de facto, na tal literacia financeira e naquilo a que se chamou dos usos do dinheiro e na forma como a matemática pode ser aqui usada. Relativamente à área, ela surge a partir do segundo ano e, de facto, até ao quarto, e sendo no quarto introduzidas unidades de medida padrão, o metro quadrado e o centímetro quadrado. Colegas, é chegado então o momento final deste webinar. Espero que de alguma forma ele vos tenha sido útil. Relembrar-vos mais uma vez que vamos realizar mais webinars temáticos relativamente a este novo documento curricular, as novas aprendizagens essenciais da matemática, que, como puderam aqui perceber, estão recheadas de algumas novidades e de alguns aspectos que merecem a nossa consideração. Sem mais demoras, colegas, despeço-me de vós, desejo-vos um ótimo dia e até ao próximo webinar do Projeto PLIN. Obrigada.